Hoje, dia 24 de novembro, celebramos Santo André Duclang e companheiros mártires. Memória dos santos André Duclang, presbítero e companheiros mártires. Numa celebração comum, veneram-se os 117 missionários que sofreram martírio no Tonkin, Annan e Cochinchina, regiões da Ásia do atual Vietnã. Entre eles, há 8 bispos, muitos presbíteros e um ingente número de fiéis de ambos os sexos e de todas as condições e idades. Estes abraçaram o seu desterro, os cárceres, os tormentos, enfim, os mais cruéis suplícios por recusarem calcar a cruz e abjurar a fé cristã. O cristianismo chegou ao Vietnã no início do século XVI, por obra do padre Alexandre Rhodes, jesuíta francês, considerado apóstolo da jovem igreja asiática, ainda dividida em 3 regiões, Tonkin, Annam e Cochinchina. Em 1645 foi expulso do país. Desde então, ao longo dos séculos, a situação dos cristãos tornou-se cada vez mais difícil, por causa das sucessivas ondas de perseguições que se alternavam com breves períodos de paz. Tran Anh Duc nasceu em Bac Ninh em 1792, no seio de uma família tão pobre que, para garantir a sobrevivência do filho, foi obrigada a confiá-lo aos cuidados de um catequista católico. Por isso, foi educado na fé e batizado com o nome de André. Este futuro mártir foi ordenado sacerdote. Em 1823, tornou-se vice-pároco em Dongchuan, onde ficou conhecido por seu estilo de vida simples, assistência assídua aos pobres e sobriedade em tudo. Em 1833, após a celebração da missa, Santo André Duclang foi preso pela primeira vez pelos guardas imperiais. Ao ser resgatado, mediante o pagamento de uma alta soma de dinheiro arrecadado pelos fiéis, decidiu mudar o seu nome de Duclang para chamar menos atenção. Assim, arriscou evangelizar as populações das províncias mais perigosas de Hanoi e Nam Dinh. No final de 1839, André foi preso pela 3ª vez, junto com seu irmão Pedro. Assim começou a entender que era chamado para o martírio. O Senhor queria que ele banhasse com seu próprio sangue aquela terra atormentada. Por isso pediu ao bispo para não pagar a sua libertação. Durante a sua transferência para a prisão de Hanoi, muitos fiéis se reuniram e choravam, mas ele encorajava a todos, recomendando que continuassem a viver segundo os ensinamentos da igreja. Na nova prisão, os 2 irmãos sacerdotes foram obrigados a retratar-se e pisar na cruz. Como resposta, ajoelharam-se e a beijaram. Logo, para eles, a sentença não podia ser outra que a pena de morte. Ambos foram justiçados com a decapitação em 21 de dezembro, na periferia, na cidade no portão de Cao Jian. Editais contra os cristãos de 1645 a 1886. Os editais contra os cristãos no Vietnã foram 53, causando a morte de 113 mil fiéis. Diante da firmeza da sua fé, a monarquia vietnamita determinou a sua dispersão e confisco dos bens. No primeiro grupo de 64 mártires foi beatificado por Leão XIII. Em 1900, depois, Pio X beatificou outros 3 grupos, entre os quais alguns dominicanos, 2 em 1906 e o outro em 1909. Por fim, Pio XII beatificou o 5º grupo em 1951. Com um decreto datado de 1986, a igreja reuniu todos estes grupos distintos em um único, composto de 117 mártires, entre sacerdotes, religiosos e leigos, que foram canonizados por São João Paulo II em 1990. O líder deste grande grupo foi Santo André Duclang, que provavelmente era o mais conhecido entre os 117 mártires. 96 eram de nacionalidade vietnamita
11 espanhóis da Ordem dos Pregadores e 10 franceses da Sociedade de Missões Estrangeiras de Paris. Oremos. Nossos companheiros mártires, rogamos a vossa fortaleza nos momentos mais intensos de tentação e apostasia da fé. Pedimos que nos preparem nesta vida para as moradas eternas, onde viverem felizes para sempre junto a Jesus. Amém. Santo André do Clang, companheiros mártires, rogai por nós.